Não, eu que agradeço o convite de estar aqui com você, né, de estar aqui com a tua audiência, batendo esse papo de uma forma bem descontraída e apresentar um pouco desse universo aí para a tua audiência, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que vão ver essa live posteriormente, né, para que a gente possa aí fomentar mais o mercado e principalmente esclarecer dúvidas, né, porque quando há uma dúvida, quando não se tem uma inteligência por trás de todo esse mapa que é esse universo das academias, a gente começa a deixar no limbo e aí surgem os oportunistas, surgem situações aí obscuras que acabam prejudicando todo o mercado, né? Então a ideia de esclarecer, trazer à luz todas essas dúvidas que você tiver representando aqui o teu público, para a gente é sempre muito saudável. É, verdade. E mesmo porque eu acho que as pessoas assim têm uma visão assim, eu vou para academia, entro na academia, faz a musculação, vai embora e não se questiona, né, sobre o funcionamento da academia, o que precisa, quais são a legislação que há por trás, as dificuldades que elas têm, enfim, é um mundo que é desconhecido. O que ocorre assim, né, é que a gente tem, quando a gente fala de qualquer negócio, você vai ter o que é visível aos olhos, que isso é para o grande público, Isso. de certa forma, né, o público em geral, é a mesma coisa de você, atleta, que as pessoas conseguem enxergar aquele teu resultado dentro da piscina, na competição, quando estão te apoiando, enfim, que ocorre a prova. Mas o que vem anterior àquele dia, as pessoas não enxergam, que são os treinamentos, Isso. que são as restrições, a alimentação. Então, quando você pega um negócio, é a mesma coisa, né? Você tem ali o que é aos olhos, que salta aos olhos, mas as pessoas, lógico, elas não entendem muitas vezes algo tão simples, numa visão, né? Isso é tão simples de ser resolvido, só que você tem ali toda uma burocracia, você tem todos os porquês, você tem toda uma legislação a ser respeitada. Então, vamos trazer aqui nesses últimos anos aí uma situação que aconteceu no Brasil inteiro, né, com o fechamento das academias decorrente à Covid. Muitas das pessoas não entendiam o porquê que as academias estavam fechadas. E, basicamente, um dos motivos, né, vamos ser pragmáticos, tá? Está na legislação. Porque o nosso KNAI de academia está em entretenimento e lazer. Não está no KNAI da saúde. Então, por não estar no KNAI da saúde, quando você tem uma pandemia e você tem que fazer restrições, a primeira coisa que você vai, né, fechar é tudo aquilo que aspas, é supérfluo, e aí se entende o lazer, né, e o entretenimento. Então as academias, elas estavam no mesmo nicho, estão ainda, né, porque isso é algo que vem lá de 1900 e bolinha, não é algo recente. No KNAI da academia, ela é o mesmo dos cinemas, o mesmo dos buffets, que é entretenimento e lazer. Então foram fechadas por causa disso. Então você vê que assim, são questões legislativas, né, questões de resoluções, leis, que o grande público desconhece. Muitas vezes pensavam até que eram as academias que queriam estar fechadas, que os profissionais de educação física não queriam atuar na pandemia, e era justamente ao contrário de tudo que estava acontecendo. Sim. Almir, você não gostaria de se apresentar? Vamos lá. Então, hoje eu sou, né, estou como conselheiro do CREF 4 São Paulo, estou como conselheiro fiscal da ACAD Brasil, que é a Associação das Academias do Brasil, trabalho, líder na cidade de São Paulo também, da ACAD Brasil, trabalho também nesse segmento de academias desde 1994, ou seja, já vão ser 30 anos aí desde a primeira unidade que nós abrimos, né? Então, em 94, você não precisava ter CREF, registro no conselho, para exercer a profissão, né, de professor. Então, nesse momento, em 94, eu abri minha primeira unidade e, né, diferente de poder ou não exercer a profissão de professor, de fitness, né, como a gente fala ainda até hoje, eu já adentrei na faculdade, em 1994. Justamente por entender que
as pessoas naquele momento já buscavam muito mais, algo muito maior do que somente a estética, né? Que era a saúde. Estava iniciando, a gente tinha um movimento muito forte ainda da estética acontecendo, mas já tinha ali os primeiros passos das pessoas que estavam buscando a atividade física como um meio de aumentar a sua qualidade de vida. E eu sentia que somente de forma empírica, né, a gente não ia conseguir entregar o nosso propósito, né? E aí foi quando eu entrei na faculdade. Então eu sou remanescente da turma de 98 de formação, então eu sou daqueles... faço parte dos 95% dos donos de academia, porque você vai ter ali 5% pensando em Brasil, onde são grandes empresários que muitas vezes nem são do segmento, mas 95% das academias, né, e aí quando eu cito academias, digo box, estúdios, eles são constituídos por profissionais de educação física que resolveram empreender. Então, você SA, chega uma hora que se você SA quer ter o seu espaço, e aí ele começa a galgar os seus sonhos, né? Então, eu faço parte desse meio aí, desses profissionais. Quer dizer, então, Almir, pelo que eu estou entendendo, que você, para abrir uma academia, você não obrigatoriamente precisa ser educador físico. Não. Você, para abrir uma academia, vamos lá, a academia hoje, né, é uma empresa como outra qualquer. Então você precisa ter um responsável técnico por essa empresa. Sim. Então hoje você tem os conselhos, né, então a gente pensa, quando pensa Brasil, CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, e você tem os CREFs, que os CREFs são regionais, conselhos regionais, ou seja, São Paulo tem o seu CREF, Espírito Santo, Rio de Janeiro é um CREF, e assim vai ramificando pelo Brasil. Então você tem que ser registrados nesse conselho. Então quando você abre a pessoa jurídica, quando você se forma na faculdade, para você poder atuar, né, dentro da área da educação física, você precisa se registrar no conselho. Isso é a pessoa física, né? Então, como um médico precisa do CRM, e fisioterapeuta precisa do CREFITO, nós precisamos do CREF. Só que a gente não pode esquecer que o conselho, ele é responsável tanto pela orientação e fiscalização da pessoa física, como também das instituições onde essas pessoas físicas exercem a sua profissão. Então, no nosso caso, clubes, academias, mesmo escolas, tudo que envolva a atividade física, que o profissional de educação física é o detentor de poder ministrar esse conhecimento, então necessita ter essa instituição, seu registro junto ao Conselho de Educação Física. Então hoje vamos imaginar uma pessoa, vamos pegar um grande empresário, resolve montar uma mega academia. Ele vai precisar de um profissional de educação física para ser o responsável técnico. Ele vai dar a entrada, ele o proprietário, não é necessário que ele seja profissional de educação física, mas ele vai ter um profissional de educação física junto ao conselho que é responsável por essa operação. Fazendo um paralelo, seria como uma farmácia que precisa de um farmacêutico. Exatamente, perfeito. Então você precisa, exatamente o nome é esse, é responsável técnico. Então esse responsável técnico, ele tem responsabilidades maiores do que o profissional de educação física que só está ministrando aula. Entendi. Então, vamos lá, vamos só para consolidar esse exemplo. E vamos imaginar que por algum motivo essa academia resolva contratar um profissional que não é um profissional de educação física para dar aula, para atuar com treinamento. Esse responsável técnico vai responder por isso. Então, vamos imaginar que se tem uma fiscalização. Então, nesse momento da fiscalização, a pessoa que está atuando, exercendo a profissão de forma ilegal, essa pessoa vai ser autuada, perdão. Sim. A empresa vai ser autuada por permitir isso, ou seja, por ser conivente a isso. E o responsável técnico também vai ser autuado por permitir que a academia a qual ele é responsável fizesse essa contratação, tivesse ocorrendo esse episódio. Então, é assim hoje que a legislação entende. Não só, como você bem disse, não só na educação física, a mesma coisa na farmácia. Você tem que ter um farmacêutico para poder fazer ali alguns, eu não sei, né, a fundo, mas vamos só pegar um exemplo. Você precisa de um farmacêutico para aplicar uma injeção. E, de repente, tem
uma pessoa de muito conhecimento, mas que não tenha essa formação, né? Não seja farmacêutico, não seja enfermeiro. E está lá aplicando, se há uma fiscalização, a farmácia é autuada, essa pessoa, exercício legal da profissão é autuado, e também o responsável da farmácia também é autuado, porque ele foi conivente com a situação. Então hoje seria dessa forma. Então, eu vou tentar organizar um pouquinho, porque eu acho que o assunto é muito extenso, tem muita coisa para ser falada. Você não quer começar por explicar para a gente o que é o ACAD exatamente? Então, a ACAD é uma associação. Então, é a Associação das Academias do Brasil. Né? Então, a ACAD ela existe há mais de 20 anos, não é uma associação recente. Ela é uma associação que ela já foi, na sua criação, ela já tinha o objetivo, por isso que a ACAD Brasil, de ser uma associação das academias de todo o Brasil, mas a sede dela ficava no Rio de Janeiro. Fica no Rio de Janeiro. Então, isso a gente está falando, mais uma vez, de 20 anos, né? Então, a gente não tinha justamente facilitações como essa que está ocorrendo aqui. Nós tínhamos ali as limitações, né? A nossa rede de informação e os nossos relacionamentos eram muito mais regionais. E como a ACAD estava situada no Rio de Janeiro, ela acabou ficando muito regional ali no Rio de Janeiro. Né? Então já tinha alguns associados aqui em São Paulo, já tinha alguns associados em Minas, mas era uma associação, mesmo tendo a perspectiva de atingir todo o Brasil, ela ficava muito regionalizada. Aproximadamente 6 anos, ocorreu uma aproximação decorrente, a gente cresce nas dificuldades, né? O ser humano sempre é assim, né? Quando está tudo bem, a gente acaba se acomodando, mas quando começa a ter as dificuldades, a gente começa a ter que evoluir. Sim. Então, há 6 anos, a gente começou a ter alguns entraves. Por quê? Porque o mercado cresceu muito. Né? Se você pegar cronologicamente, de 10 anos para cá, que o mercado de fitness ele deu um boom, né? Aí veio as grandes redes. Sim. Então, se você conseguir mapear há 10 anos atrás, há 10 anos você tinha uma situação de mercado. De 10 anos para cá, o mercado evoluiu muito. Entrando os grandes players, principalmente, enfim, né? Tudo isso ocorreu, lógico, primeiramente lá fora, e aí, lógico, que reflete aqui no Brasil, no mercado globalizado. E com isso, começou a vir muitas demandas. Demandas que atingiam a todo o mercado, só que a gente não tinha representação efetiva. Então, eu sempre digo o seguinte, eu posso chamar de Fabi? Claro, é meu então, tá bom. Então tá bom. Então, Fabi, eu sempre digo o seguinte, e até tenho muito cuidado quando eu falo isso, mas vamos lá. Os políticos, às vezes, não são mal intencionados. Uma grande maioria, tá? Eu conheço muitos. Então, uma grande maioria dos políticos não são mal intencionados, mas eles são mal assessorados. Então, o que isso significa? Então, você imagina o seguinte, para quem conhece um pouco as casas legislativas, e a gente está falando de aprovação de projetos, resoluções, PLs, são centenas, para não dizer milhares. É humanamente impossível um político entender tudo do que está sendo aprovado. É humanamente impossível. Então ele vai ter o assessor dele, né? E às vezes uma bancada de assessores, né? Vários assessores. E esses assessores, eles ficam responsáveis de trazer as informações mais complexas, mais corretas para essas pessoas. E muitas vezes eles não têm a fonte, eles não têm quem represente. Então chega ali um PL onde parece ser extremamente interessante para a população, para o atendimento, só que, mais uma vez, a gente volta lá no nosso início da conversa. Aquilo ali, ele é superficial, você não está conseguindo enxergar além daquilo que está no seu campo de visão. E quando isso começou a ocorrer, começou a ter várias situações onde tanta população, eu vou citar uma, por exemplo, a população, as academias, os profissionais de educação física eram atingidos. Um exemplo de um PL desse. Para fazer atividade física dentro de uma academia, precisa de um atestado médico. No primeiro momento, quem é contra isso? Fala, pô, mas é uma coisa óbvia, a pessoa vai fazer atividade física, vai se submeter à elevação de frequência cardíaca, alterações e tal. Então, isso é maravilhoso. Perfeito. Agora, você sabe qual é o déficit de médico do SUS para a população?
é gigantesco. Eu É imagino que gigantesco. seja enorme, porque Exatamente. só Você pode hoje marca uma justificar consulta. pelo tempo, né, necessário para a próxima Exato. consulta. Exatamente. Então você imagina o seguinte: você vai pegar uma pessoa, aparentemente, lógico que a medicina não é corpo humano, não é uma ciência exata, mas vamos pegar a Fabi. Fabi, atleta, atividade física a vida toda, e agora você resolve entrar numa academia. Eu vou olhar para você e falar, Fabi, você só pode começar a fazer a sua atividade física depois que você trouxer um atestado médico. Uhum. E quando eu falo atividade física, eu não estou falando atividade física de alta intensidade, eu não estou falando atividade física que vai te colocar em risco, eu estou falando você ser monitorada né, dentro de uma academia que tem equipamentos seguros, dentro de uma esteira. Então você não vai poder ir para a academia, um exemplo, mas você vai caminhar na rua, sem uma medição de frequência cardíaca, com buraco, com calçadas com problemas, Sim. com risco de segurança. E você, na rua, você pode, mas você não poderia fazer isso dentro de uma academia. Com segurança, com profissionais, com uma esteira que diminui o seu impacto. Então você entende, quando a gente aprova um projeto desse, o político ele está sendo bem intencionado. Cara, faz sentido, é um médico que vai avaliar, vai ter um eletrocardiograma, e esse seria o melhor dos mundos. Mas se isso fosse uma realidade, talvez num país de primeiro mundo, onde todo mundo tem acesso a um sistema de saúde muito rápido, Sim. e não na nossa realidade de país. Então, se você passa um projeto desse, você vai obrigar a pessoa que poderia estar salvando uma vida, tá o dia inteiro olhando para você e falando, tá liberado, tá liberado, tá liberado. Então, eu estou dando um exemplo de algo que nós tivemos que lutar. Por quê? Porque a gente, se não tivesse influência, não tivesse voz, isso iria passar. Então, neste momento aí, como eu te coloquei cronologicamente, em torno de uns 6 anos, né? Nós falamos, cara, tá vindo muito projeto, muita coisa que vai comprometer a saúde dos nossos negócios, vai comprometer a saúde da população, porque as academias, né, falando de academia especificamente, elas têm que ser vistas como unidades promotoras de saúde. Exatamente. E não como unidades promotoras de entretenimento, de lazer, de culto ao corpo. Né? Nosso trabalho... Ou simplesmente como é que eu poderia dizer? De beleza. Exato, culto ao de estética, corpo, né? Exato, a gente sabe que a estética é importante para o ser humano, né? A autoestima, mas isso é uma consequência de uma vida saudável. Sim, né? Sim. Então a gente tem essa visão, a ACAD tem essa visão muito maior do que simplesmente falar, vamos fazer atividade física para cultuar o corpo, atividade física por uma questão estética. Então, neste momento, a ACAD se forma. E aí nós tínhamos um grupo de pessoas, começa a pensar nisso, porque também, Fabi, é uma besteira muito grande de pensamento quando você pensa o seguinte, isso aí só influencia o grande. Não, isso influencia o grande, o médio e o pequeno. Porque o que existe quando você pensa em legislação, existe algo global. Não existe algo voltado somente para o grande, para o médio e para o pequeno. Sim. Então, às vezes, dentro desse pensamento, só para não fugir, que eu estou desenvolvendo com você, houve outro, a obrigatoriedade de um médico dentro da academia. Então, quando você pensa na obrigatoriedade de um médico dentro de uma academia, o grande vai conseguir arcar com esse custo. Agora, e o médio e o pequeno conseguiria? Não. Ou você ficaria à margem da lei, para você ter o seu negócio, na berlinda, sujeito a situações de fiscalização onde você seria fechado ou acharcado, né? Infelizmente. Então, são situações que nós entendemos, cara, isso daí não vai só atrapalhar o grande, isso atrapalha o grande, atrapalha o médio e atrapalha o pequeno. E atrapalha também para aquele que está começando a querer empreender. E aí a ACAD se forma. Aí teríamos 2 caminhos. Caminhos de procurar uma associação que já existia, que é o caso da ACAD Brasil, que já tinha no seu estatuto a questão de representação e tudo, ou iniciar algo do zero. E esse grupo decide falar, olha, não, isso já existe, é um trabalho sério, só que não tem projeção decorrente à formatação do mundo naquele momento, né? Pensando na sua origem há 20 anos atrás.
e a CAD Brasil começa a se fortalecer através desse movimento. E aí a gente teve como presidente o Gustavo Borges, depois o Ailton, que vem fazendo esses trabalhos, principalmente quando a gente pensa em política pública, para poder evidenciar as nossas necessidades quanto empresas, as nossas necessidades como promotores de saúde, e um trabalho bem legal, que é o quê? É justamente quebrar esses muros que existiam entre instituições. Porque se a gente pensar 6 anos atrás, os conselhos viam o mercado de uma forma, a CAD via o mercado de uma outra forma, e os sindicatos viam o mercado de uma terceira forma. Então nós hoje conseguimos não unificar, porque esses conselhos são poderes que têm que trabalhar de forma autônoma e de forma independentes, mas nós conseguimos dialogar. Então ocorre o diálogo entre essas casas e para se entender o que é o melhor para todos. Porque, como eu disse, quando eu penso em conselho, o conselho ele existe, que é uma grande, e eu trago, né, a gente vai ficar indo e vindo nessa, porque tem hora que eu coloco o chapéu do conselho, tem hora que eu coloco o chapéu da CAD. O conselho ele existe, não só de educação física, qualquer conselho, é para orientar e fiscalizar a profissão. Então, os conselhos não existem para proteger os profissionais. Os conselhos existem para proteger a população, a sociedade, dos maus profissionais. E, consequentemente, os bons profissionais acabam sendo privilegiados por essa proteção. Então, dentro desse contexto, você vê que a mesma coisa se reporta para a pessoa jurídica. O conselho ele existe para fiscalizar e orientar as pessoas jurídicas que atuam na prescrição de atividade física. Então, é um trabalho em conjunto. Então, quando você pensa em conselho, quando você pensa em ACAD, quando você pensa em sindicato, todos nós somos interdependentes. Sim. Nós não temos como sobreviver e viver. Consenso, exatamente. E aí você estica para um lado, estica para o outro lado, e você vai trabalhando essas variáveis, porque é aquela famosa frase, né? A política do ganha-ganha. É possível você a partir de negociações, seja elas de qualquer aspecto, onde todos, né, consigam ser beneficiados. Às vezes você cede um pouco, às vezes você é mais exprimido, às vezes você tem uma vantagem um pouquinho maior, mas é essa política que faz com que a gente consiga não sobreviver, mas consigamos avançar, né, no desenvolvimento do segmento. É isso que é o importante, é o que a gente entende. É uma pergunta assim que, nossa, eu tenho muita curiosidade. Quantas academias existem assim no Brasil? Ou pelo menos que são associadas à ACAD, né? Não, eu não sei, mas eu moro aqui em Campinas, né? E eu moro num bairro que é um bairro bom e eu vejo academias super pequenas, academias médias, academias grandes, e eu fico assim, curiosa. O que acontece é o seguinte, esse dado ele é um dado muito difuso, né? Por quê? Porque exatamente, primeiro, há algum tempo, o profissional de educação física, personal, ele abriu um MEI. Então ele era um microempreendedor. Sim. E como microempreendedor, quando você é um PJ. Então, pelos dados do Ministério da Economia, hoje, nós temos no Brasil em torno de 30 mil academias. 80 mil? 30 mil. 30 mil? 30 mil, E tem mais concentração em alguma região do que em São Paulo. São Paulo. Sudeste, né? Sudeste do país, mas São Paulo tem uma concentração maior de academias. Dessas 30 mil, a gente está falando em torno de umas 10 mil no estado de São Paulo. Mas se justifica pela densidade demográfica e pela capacidade financeira do estado, né? E então a gente tem essa característica. Mas assim, lógico que tem muita informalidade, né? Quando você pega locais mais longínquos, né? Você tem lá coisas que pra gente muitas vezes são impensáveis, mas que o cara... Olha, eu vou falar da minha realidade. Eu tô falando de São Paulo, tá? Estou aqui em São Paulo. Eu tenho um galpão onde a gente vai trocando equipamentos.
E, enfim, e eu tinha isso, eu estou falando de 5 anos, tá? Aproximadamente. Eu tinha aparelhos, você lembra que eu falei de 1994, quando eu abri minha primeira unidade? Então, Sim. esses aparelhos, eles foram, em algum momento, aposentados e ficaram nesse galpão. Por algum motivo, foi ficando, e há 5 anos, né, aproximadamente, a gente precisou de espaço nesse galpão. E a gente olhou para esses equipamentos e falou, vamos pegar isso daí, vamos desfazer disso. Tentamos doar, não encontramos doadores, né, pessoas que eram aparelhos muito antigos. Então, eu fiz um anúncio no LX, pensando que não ia aparecer ninguém. Passou 2 dias, me liga um rapaz, enfim, resumindo a história, me comprou esses equipamentos. Baratinho, mas me comprou. E eu perguntei para ele, cara, mas me desculpa a curiosidade, esses equipamentos têm aí mais de 20 anos. O que você vai fazer com isso? Olha, isso aí vende que nem água. Meu público. Daí ele falou as regiões aqui do estado, no município de São Paulo. E aí falou, olha, isso daí, eu vou levar para X, Y tal local, que são os meus clientes. Isso aí eu ligo para eles, falo que eu tenho. Cara, em um dia eu dou uma pintada, dou uma reformadinha e vai embora. Então você vê que a pluralidade, a heterogeneia do processo é muito grande. Então você vai ter muitas academias que não tem registro em lugar nenhum, nem no Ministério da Economia, nem no Conselho, não tem inscrição aberta em prefeitura, e então é um número, eu acredito que esse número dobre, ou chega próximo do dobro, né, de dobrar, quando você pensa na informalidade. E isso não está sendo contabilizado, que também são academias, às vezes essas já muito boas, as academias de condomínio, por exemplo, né, porque o condomínio se considera uma academia residencial, né, porque o condomínio a parte social do condomínio é uma extensão da tua casa, né? Então isso também não é considerado. Então se você considerar as academias de condomínio, aí esse número vai lá para cima. O negócio fica bem maior. Inclusive até porque eu acho que os equipamentos não são os mesmos de academias onde o público é diariamente grande, né, frequente. Isso é uma coisa assim muito relativa, porque hoje em dia você tem uma pluralidade muito grande de modelos de negócio, né? Então você vai ter modelos de negócio, hoje, vamos falar em redes conhecidas, sem citar nomes, o investimento é em torno de 5 milhões para você abrir uma academia, tá? Então você 5 milhões. Uau. Então é um valor expressivo, né? Mas você tem academias que você... Não academias, né, dentro do nosso mercado, nós chamaríamos de box, que você abre com 40 mil reais. Então você vai ter essa diversidade muito grande. Por quê? Porque a atividade física é algo que você faz de inúmeras formas, né? Então vamos um modelo de negócio dentro da calistenia, que a calistenia é a atividade com o peso do próprio corpo. Então o que você vai ter numa academia dessa? Você vai ter barra. Você não vai ter praticamente anilhas, porque a proposta é trabalhar com o peso do próprio corpo. Você vai ter ali alguns equipamentos funcional, aí tem um piso muitas vezes com emborrachado, né, com a borracha própria para aquilo, e você montou teu negócio. É um modelo de negócio que tem muita gente que se identifica. Então, existe, né, inúmeras possibilidades. Então, na tua praia, que é a natação, muitas pessoas só frequentam piscinas semiolímpicas, né? Porque a olímpica é inexistente, só em clubes. Mas a semiolímpica, porque tem aquela visão de falar, não, porque eu preciso nadar na semiolímpica, aquela vontade, mas você melhor do que eu sabe, aprender a nadar numa piscina semiolímpica é horrível. É melhor você aprender na piscina de 15 metros. Você vai trabalhar natação infantil, muito melhor numa piscina menor, né? Então, você vai trabalhar com natação bebê, então nem se fala. Então, você vê que existe a possibilidade para a pessoa empreender, para aquela pessoa que tem a vontade de empreender, não falta opção. Muitas vezes falta, que esse é um dos grandes desafios dentro do nosso segmento, é profissionalismo, é capacidade de entender o mercado, capacidade de montar o seu negócio. Por quê? Porque, como eu te disse no início, 95% hoje do nosso cartel é formado
por profissionais de educação física que resolveram empreender. A faculdade de educação... São pessoas assim que, digamos assim, não tem a parte administrativa, não tem a parte de gerenciamento. Exatamente. Né? Então, assim, o que ocorre? A faculdade de educação física, como a grande parte das faculdades, né, e especialmente de humanas, você não tem uma disciplina de empreendedorismo, de administração. Então você tem o quê? Você tem aquela vontade, você tem o conhecimento técnico, você muitas vezes se dá super bem dentro daquilo que você faz, porque você é competente, então você é bom no que você faz, mas às vezes você não tem as outras expertises para ser um bom gestor. Sim. Você não consegue. Vou te dar um erro primário da grande parte das pessoas que resolvem montar academia. Elas pensam no processo, nos protocolos de treinamento, elas pensam nos equipamentos, nas instalações, elas fazem tudo, mas elas não pensam na equipe comercial. Desculpa, Então, não entendi. Elas não pensam na equipe comercial. Sim. Então, você pensa em tudo. Então, você imagina o seguinte, você é uma doceira, você faz o melhor doce, o melhor bolo do mundo. Você faz tudo. Mas como que você vai vender esse bolo? Como você vai precificar o valor desse bolo? Como que você vai tornar esse bolo atrativo? Então, a pessoa é o melhor profissional de educação física do mundo, mas ele não sabe como ele materializar isso para que ele consiga monetizar, para que ele consiga lucrar com esse negócio que ele está montando. Então, hoje, isso aí é um dos grandes desafios da ACAD, né, quando a gente pensa em gestão, que é profissionalizar o mercado. Então, a gente tem, mais uma vez, os grandes... digamos assim, cursos, apoios? Sim. A gente tem todo esse processo dentro da associação, tanto de forma informal, porque você cria uma grande rede de relacionamento. Então, hoje, os associados da ACAD, cada região tem seus grupos de WhatsApp, que, assim, né, com certeza, eu imagino que você vai concordar comigo, que é o quê? É a pós-graduação. Na pós-graduação, você não vai lá para obter conhecimento, você vai lá para conhecer pessoas. Né? Então, você tem ali, é muito mais rico as pessoas que você conhece na sua pós-graduação do que o conhecimento que você tem acesso. Então, a mesma coisa é quando você é um associado nosso, esse relacionamento que você tem, né, através de um conteúdo já pragmático, ele é muito bom. Mas você coloca num grupo, olha, pessoal, estou com uma dificuldade em tal situação. Você vai ter opinião ali de pelo menos 20 pessoas. Exatamente. Porque o grupo é muito maior, mas nem muita gente não interage. Mas você vai ter ali sempre aquelas pessoas que estão dispostas a interagir e interagir trazendo soluções ou visões que você não tem. Então isso é muito rico, né? Então isso faz com que você ganhe muito tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Você ganha muito tempo, porque você tem ali muitas vezes desenvolver ferramentas, testar ferramentas, e as pessoas, olha, por esse caminho eu já fui e eu tive esse resultado. Então você, peraí, se essa pessoa que já está na área X tempo teve esse resultado, então deixa eu rever melhor isso que eu quero estar fazendo para ver se não vai ser uma perda de tempo. Então acaba sendo algo muito bom nesse aspecto. Mas a ACAD, ela tem assim, um material riquíssimo de um conteúdo extremamente confiável sobre o que a gente está falando. Olha, eu estou aqui, só para você ter uma ideia. Isso aqui, ó, é um estudo, tá? Ele tem exatamente 95 páginas. Esse estudo é um estudo da Deloitte, né? Não é um estudo feito por nós, a CAD. A Deloitte, ela pegou o mundo inteiro para estudar o segmento de fitness. E ela nos procurou o ano passado dizendo, olha, vocês querem um recorte Brasil? Nós podemos mandar o nosso pessoal aí para vocês, para que vocês tenham um recorte do como está o mercado de fitness no Brasil. E assim, não é barato isso, tá? Não, eu sei disso. A diretoria aprovou e hoje nós temos um estudo real, real quando eu digo mais confiável, por quê? Porque é isento, né? A gente está falando da Deloitte, uma das maiores empresas de auditorias do mundo, e é isento
Então, assim, não é a CAD que fez, não foi conselho que fez, não foi pesquisas realizadas de forma, sem, muitas vezes, bem intencionadas, mas sem processos adequados. Então, você tem hoje, a CAD tem hoje informações, algumas delas, que quebra paradigmas gigantescos. Uma delas que eu posso trazer para vocês é o famoso 5% da população que pratica atividade física indoor. Esse número é maior no Brasil. Por quê? Porque quando você retrata o panorama, você tem uma faixa etária, uma forma de fazer a pesquisa que sempre vai indicar esse número. A Deloitte vem com outro protocolo que mostra que esse número é o dobro. E assim, e isso para a gente que vivencia atividade física, a gente percebe. Porque se o número se permanecer somente em 5%, pelo número de academias, de empresas que abriu no decorrer dessa última década, as academias estariam já fechando as portas. E hoje, graças a Deus, é um mercado em expansão. Cada um tem seu espaço, você vai ter academias. Hoje temos academias, já existem academias, Fabi, com investimentos superiores a 10 milhões. E tem público para elas. E você vai ter academias... Quando você falou, Almir, quando você falou que são necessários 5 milhões para se montar uma academia, desculpa, mas eu gosto de ter uma ideia assim. Fica à vontade. Quando você fala em 5 milhões, que tipo de academia que é? Qual é o tamanho? Low qual cost. É o equipamento Geralmente, assim, né, essa casa de 5 milhões são girando as low costs, as grandes redes de low cost que você vai ter no mercado. Então, você vai ter aí, né, alguns exemplos. Smart Fit, Blue Fit, Cell Fit, são as grandes redes que têm um público low cost, que é o quê? Que é aquelas academias com ticket, né, mais barato, que um acesso, tornando o acesso mais amplo. Né? Então, você tem, lógico, você precisa ter um pátio gigantesco, porque vamos pegar aqui um valor de mensalidade fictício, tá? Sem falar especificamente de uma rede, mas vamos falar em torno de R$100. Então você vem com a mensalidade de R$100, você tem que ter muitas esteiras, muitos equipamentos de musculação. Por quê? Porque vai lotar a academia, né? Sim. Então horários. Então não dá para você ter meia dúzia, você tem que ter uma quantidade enorme. E aí quando você pensa nisso daí, em equipamento, são franquias, aí você pensa em royalties, você pensa em toda a estruturação, aí a gente está falando em torno aí na casa de 5 milhões. Tá? Mas existe, mais uma vez, tamanhos, né? Não é padrão. Você vai ter, se você for montar uma academia dessa num pátio de 1.200 metros quadrados, é um custo. Num pátio de 600 metros, 700 metros, é um outro custo. Mas hoje permeia em torno deste valor. Tá? Agora, como eu te disse, você monta academias também com R$100 mil, box, com R$100 mil ou até menos, modelos de negócio. Né? Você tem aí uma diversidade enorme de oportunidades no mercado para você olhar e falar, eu quero empreender neste modelo de negócio. Então você tem aí inúmeros modelos, inúmeras oportunidades para que você possa empreender. Depende então, você não também do público-alvo, tudo mais. Tudo, né? Então, é o que a gente estava conversando, né, Fabi? Você precisa justamente ter conhecimento, né? Porque às vezes você vai montar uma academia, né, para um público que não existe naquele local, né? E o ponto da academia é uma das variáveis fundamentais para você ter sucesso. Sim. Você pode montar o melhor projeto, você pode, sabe, fazer... Porque pensa assim, olha, um restaurante, você monta um restaurante num local totalmente improvável. Sim. A pessoa vai lá jantar uma vez por mês, talvez uma vez por ano. A pessoa, enfim, você faz a sua propaganda, você tem ali o teu bom alimento, teu bom atendimento, muitas vezes você consegue rodar esse restaurante no local mais improvável. Academia, as pessoas vão praticamente diariamente, ou num fluxo, né, 2, 3 vezes na semana. Então, você precisa ter essa pessoa, né, frequentando, ela vai frequentar, ou é perto da casa dela, ou é perto do serviço dela, ou é perto da faculdade, da escola, ou fica no trajeto de. Então, sim, eu estou saindo da minha casa, vou da Zona Sul, vou para a Zona Norte e eu vou treinar nessa academia que eu passo em frente. Aí, ok.
mas é improvável que essa pessoa, ela vá, principalmente nos grandes centros, né, que às vezes 5 quilômetros é 1 hora ou mais, essa pessoa sair de perto de casa, ou perto do trabalho, ou perto de onde ela transita, para ir treinar na tua academia, por melhor que seja o teu serviço e por melhor que seja a tua proposta. Então, o ponto é algo essencial dentro desse negócio, academia. Almir, existe uma definição do que é uma academia? Não. Não, né? Existe. Por exemplo, se a pessoa abrir uma sala onde você só vai fazer levantamento de peso, é uma academia? É uma academia, é uma academia. A pessoa não existe nenhuma definição. Pilates é uma academia? Ela pode, o que ocorre? Não existe uma definição do que você vai intitular o teu negócio. Sim. Agora, o que o mercado pratica? Dificilmente você vai ver o termo academia de Pilates. Sim. Mas você vai ver estúdio de Pilates. Mas então nada, não se enquadra dentro do... Não, isso é muito mais uma questão marketing, mercadológica, do que uma questão jurídica. Não existe um enquadramento falando, olha, uma academia é um espaço de 500 metros, para você registrar uma academia você tem que fazer isso, isso. Não, isso não existe. Então você pode sim, você pode falar assim, olha, eu tenho o meu modelo de negócio onde eu irei classificar o meu estúdio como uma academia de Pilates. Entendi. Mas por que é uma academia de Pilates? Então aqui, eu vou viajar junto com você. Por quê? Porque o estúdio, eu entendo que tem lá 5 equipamentos, 6 equipamentos, eu vou atender um grupo de 4 pessoas por vez, 5 pessoas por vez. No meu negócio, eu resolvi colocar 10 conjuntos desse estúdio, então eu vou ter 40 máquinas, vamos assim dizer, eu vou ter meia dúzia, 10 professores, e eu vou atender todo mundo ao mesmo tempo. Então não é um estúdio, eu quero que fique conhecido como uma academia de Pilates. Ok. Então nada te impede de fazer isso, né? Então quando a gente pensa em calistenia, quando eu penso hoje CrossFit, eu não vou falar que é uma academia de CrossFit. Eu vou falar que é um box de CrossFit. Mas por quê? Por uma questão de marketing, não por uma questão de imposição de lei. Isso não existe, tá? Então quando você vai no KINAI, é o mesmo KINAI para todos. Então não tem um KINAI diferente para boxe, um KINAI diferente para estúdio, um KINAI diferente para academia de 5.000 metros, diferente para academia de 50 metros. Isso não existe. O que existe são definições através de estratégias de marketing, que até mesmo é o famoso, é biscoito ou é bolacha? Vai por esse caminho. Então, vocês têm uma noção mais ou menos de quantas pessoas frequentam essas 30.000 academias? Não temos. Por quê? Porque você vai ter exatamente essa pluralidade, né? Primeiro que você tem um MEI, como eu te falei, que entra junto desses 30.000. Então você tem esse dado do MEI. Segundo, que você vai ter o estúdio de Pilates, que você vai atender 4 pessoas. Então, aí você vai ter dentro... Aí, para fazer isso, você teria que ter um estudo muito mais aprofundado, realmente, das características do negócio de cada um. E isso não existe. Então, dessas 30.000, você vai ter 5.000 que são academias de tal a tal metragem, com esse perfil. Você vai ter... Aí, isso não existe. Então, você não tem uma quantidade de pessoas que são atendidas. O que nós temos é uma média. Se você pegar essas 30.000 academias, você vai ter uma média aí, aproximadamente, de atendimento, em torno de 500 pessoas a 1.000 pessoas. É uma média bem ampla. Então, você tem aí um universo... Se você pegar em população, que é o que a gente fala dos 5%, a gente está falando de 200 milhões de habitantes, você vai ter 5%, vai ter umas 10 milhões, não é isso? 10 milhões de pessoas que frequentam esses ambientes. Mas isso não dá para cravar, tá? Isso não dá para cravar. Isso aí é algo... Por exemplo, as academias, elas não poderiam, digamos assim, fazer um levantamento mensal... Censo? Sim, o problema é justamente você conseguir esses dados. Não existe uma proibição, mas o que existe é quando você lança uma pesquisa, não existe a obrigatoriedade, né? O que existe é que nem o censo que estão tentando fazer novamente no Brasil. Você não responde o censo, os dados vão ficar incompletos.
Então, é muito complexo em relação a isso, né? Você não mesmo tem porque, dados. Almir, tem muita gente assim também. Aí eu queria te perguntar isso também. Como é que funciona, por exemplo? Eu vejo que tem uma flutuabilidade, tem um turnover muito grande, né? De 6 a 8%. De 6 a 8%. Quanto? Mensal. 6 a 8%. 6 a Esse é o nosso número. 8%. A média é essa, de E 6 a como é que 8%. as academias lidam com isso, por exemplo? Você tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa assim, nadador, não gosto de academia. Vocês gostam de piscina, né? E muitos vezes nem de piscina, né? Gostam de nadar. Nadador tem outro perfil, é outra coisa. Mas a gente precisa fazer academia. A gente precisa se fortalecer. Mas olha só, olha que engraçado que você trouxe agora da nossa conversa. Academia de natação. É academia. Isso. A questão é que uma grande parte associa a academia à área terrestre, à esteira, equipamentos, e não é isso. As academias, hoje a gente tem inúmeras academias de água. Onde as pessoas... Quantas dessas 30 mil, quantas representam que tem água? Em torno de 30%. Em média, 30%. É interessante saber isso. Então. E aí você vai vendo justamente essa visão das pessoas, porque quando a gente pensa em academia, a gente já vê naquele monte de equipamento, a gente já vê aquelas esteiras, e não é isso. Você tem inúmeros modelos, né, de locais onde você promove saúde. Então, quando você fala assim, nadador não gosta de academia, vocês gostam de academia, só que vocês gostam de academia que possua água, que possua, né, um tanque, que é a piscina, para vocês poderem fazer atividade física. E está super legal. Porque muitas... até mesmo porque eu acho que, por exemplo, eu pego pela minha pessoa, eu não sou fã de musculação, mas eu preciso. Tá? Sim. Até pelo esporte, pela idade e tudo mais. Para mim fica muito mais confortável, muito mais evidente e é muito mais, como é que eu poderia dizer, um post-it. Quando eu saio da piscina e eu vejo os aparelhos, eu falo assim, eu tenho que ir lá. Mas sabe o que eu tenho desenvolvido? Aí eu estou falando do meu espaço, tá? Todas as minhas academias têm água. O nosso modelo de negócio é uma academia que atende desde o bebê de 6 meses até a hora que Deus resolve levar pela idade. Então a gente já tem lá, né, o bebezinho de 6 meses e eu tenho pessoas centenárias. Eu tenho eu chamo isso esse privilégio de ter pessoas centenárias dentro das minhas unidades. E o que a gente vê, e eu tenho falado muito com o meu time, não agora, porque há muito tempo eu venho falando, olha, mas por que uma pessoa ela só pode ganhar, né, vamos dizer dessa forma, ganhar massa magra dentro de uma sala de musculação? O que impede a gente de fazer com que... Porque musculação é uma coisa muito engraçada. Musculação, na definição da palavra, é tudo aquilo que você trabalha contra a resistência. Então, musculação não é máquina. Se você pegar um peso, uma garrafa PET e levantar, é musculação. Se você fizer uma flexão de braço, é musculação. Se você for para dentro de uma piscina com um elástico, onde você já tem o peso da água, né, e ainda a resistência do elástico, você está fazendo a musculação. Então, isso é uma opinião humilde de um profissional de educação física. Eu realmente vejo que a gente peca e perde oportunidades. Por quê? Porque a atividade física ela tem que ser prazerosa. Sim. Sabe quando a gente deixa de fazer atividade física? Quando ela deixa de ser prazerosa. Toda criança, na sua essência, gosta de brincar. E brincar, que eu digo, com movimento. E por que brinca? Porque dá prazer. O pega-pega dá prazer, o esconde-esconde dá prazer. Os meninos, aquela brincadeira de lutinha, aquilo dá prazer. Então, enquanto você está se divertindo, você está praticando atividade física. Quando a atividade física, você chega ali na adolescência para fase adulta, você já não pode mais brincar de pega-pega, de esconde-esconde, né, dessas brincadeiras, porque você já é um adulto. Sim, mas então, você vê a sociabilidade, ela continua. E ela é importante. Exatamente. E aí você só vai fazer isso... da mesma maneira.
quando você faz uma atividade física que você gosta, que é o seu Sim. caso, é o que você falou para mim. Almir, eu olho para aqueles equipamentos, né, eu sei que eu preciso, mas não é algo que me atrai. Então, se você for para aqueles equipamentos, provavelmente, e você não se apaixonar por aquilo, vamos dizer assim, sentir prazer naquilo, você vai abandonar. Então, o que eu digo, é importante, é exatamente o que você falou. E eu tenho esse slogan, todo movimento conta. O importante é você achar uma atividade que te proporciona prazer. E aí cabe a nós, profissionais de educação física, entender como aquela atividade pode resolver as suas necessidades. O que eu quero trazer com isso? Não é porque você ama natação e detesta a musculação que você vai ter que ir para a musculação tradicional. Eu vou conseguir, dentro da piscina, proporcionar para você atividades que vão compensar aquelas. E geralmente nós conseguimos. Eu não vou conseguir se você falar para mim, eu quero ser uma fisiculturista. Eu vou olhar para você e falar, então a gente precisa ir para a musculação. Agora, o aumento de tônus muscular, o aumento de força muscular que você necessita como ser humano e não como atleta, né? Porque atleta é diferente, aí eu preciso ultrapassar alguns limites. Mas eu estou dizendo, como ser humano, essas pessoas centenárias que eu tenho, ela tem prazer de ir para a piscina, na própria piscina eu consigo aumentar o tônus muscular, aumentar a força dela. Eu não preciso jogar ela numa atividade que ela detesta. Você entendeu o que eu digo de visão? Sim. E aí, ao mesmo tempo que eu estou falando para você como profissional de educação física, olha isso como vantagem competitiva, como gestor do negócio. Porque se eu tenho uma piscina, só tenho água na piscina, eu estou perdendo cliente. Vou pegar a tua fala como exemplo, que é uma fala muito pertinente. Eu estou perdendo o cliente que está saindo da minha piscina e está indo para uma outra academia fazer a parte de musculação, porque eu não proporciono dentro da minha piscina atividades que podem suprir a necessidade dela no ambiente que ela socializa, sim, que ela pode complementar, prazer. Porque eu vejo, por exemplo, para mim é uma complementação, né? Exato. Almir, voltando lá para aqueles 6, 8% de pessoas que desistem e tal, como é que as academias lidam com isso? Porque eu acredito que, do ponto de vista da gestão, deva ser um problema muito grande, né? Lógico, mas assim, mas aí tem duas maneiras de encarar, tá? E eu não posso falar por todas as academias, né? O que eu posso falar são de algumas pessoas e da minha. Eu acho que tem situações que são inevitáveis. A evasão do novo é inevitável. Porque, como eu te disse, a atividade física, uma boa parte, gosta dos benefícios da atividade física, mas não gosta da prática da atividade física. Então, assim, eu costumo dizer, e é muito engraçado o que eu vou te falar, e eu estou cortando a própria carne. Tem alguns amigos aí, depois que ver essa live, vai me bater. Mas eu conheço uma grande maioria de donos de academia que não faz atividade física. Então, como que você está dentro de um negócio que você não utiliza ele? Então, se tem essa característica, imagine para quem não vive desse negócio, ir para uma academia, aprender a gostar ou conseguir adquirir o hábito pensando nos benefícios. Então, assim, eu entendo que esse turnover, essa evasão, é algo normal do nosso negócio, faz parte. Então, a gente tem que trabalhar muito para que, dentro do que nós acabamos de conversar minutos atrás, eu consiga desenvolver um ambiente que essa pessoa... É que você me provocou, e aí a gente começa a falar de um assunto que eu gosto muito. Quando eu ancoro o resultado do meu cliente na estética, eu vou perder ele. Por quê? Porque a estética é algo que vem com a atividade física com muita dedicação a situações complexas, e principalmente em relação à alimentação. Então eu não consigo te dar resultados estéticos se você não mudar os seus hábitos alimentares. Esse é um ponto. Agora, quando eu ancoro o resultado do meu cliente na saúde, na sociabilização, no fortalecimento emocional, e no meu caso, dentro do que eu acredito no espiritual, eu consigo fazer com que esse cliente tenha o que a gente chama de lifetime maior, um tempo de vida maior comigo. Ai, então são estratégias. Você falou, muito bom. Então eu consigo ter
extensão. Isso é um ponto. Agora, eu vou te apontar um problema que eu enxergo, assim, que eu vejo, que talvez eu esteja completamente enganada, né? Essa visão que você passou, ela é maravilhosa, porque é a mesma visão que eu tenho em relação ao trabalho que eu estou desenvolvendo com os atletas master, Sim, ok? sim. De todas as modalidades. Porém, essa visão, ela é compartilhada com os profissionais, os professores de educação física que trabalham nas academias? Então, olha só, você está me provocando. Existe uma coisa na nossa vida chamada propósito. Eu tenho um propósito muito definido, e aí, né, acho que o intuito da live não é esse, mas só para a gente pegar esse gancho. O meu propósito é fazer com que mais pessoas se tornem ativas. Esse é o meu propósito de vida. Sim. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que dentro do meu negócio, eu não iria conseguir fazer isso, porque no meu negócio físico eu vou atingir as pessoas ao meu redor. Foi quando eu comecei a buscar o associativismo. Por quê? Porque eu tendo voz, eu consigo justamente fazer o que a gente está fazendo aqui. Disseminar ideias, pensamentos. E neste mesmo, né, pensando dessa mesma forma, foi por isso que tive a provocação de ir para o conselho. Para o quê? Para conseguir interagir com o maior número de profissionais de educação física possível. Então, quando você fala assim, os profissionais de educação física, eles têm essa visão, o que eu digo é o seguinte, o profissional de educação física, hoje, que está antenado, ele já está tendo essa visão. Não através da faculdade, da formação, mas através de tudo que está acontecendo no mundo. Então, hoje, olha, isso é um dado recente. Uma pesquisa solicitada pela Vivo, me fugiu o nome, daqui a pouco vem a empresa que fez a pesquisa, mas foi a pedido da Vivo, ela colocou que o maior objetivo das pessoas para 2023 é cuidar, 45% dos entrevistados, cuidar da saúde física e mental. Então você vê que as pessoas estão buscando um crescimento não só da saúde física, mas da saúde emocional, da saúde mental. Então a gente, como profissionais da área da saúde que somos, que utiliza do movimento, que utiliza da atividade física e do esporte para conseguir elevar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem que entender que o ser humano ele não é uma massa física. Ele é constituído, aí lógico, cada um tem suas crenças, mas ele é constituído de alma e espírito. E quando eu penso que eu saio da crença religiosa, mas eu vou para o fisiológico, então ele é constituído de uma massa física e de um emocional, de uma mente, de um cérebro. E esse emocional, ele domina as nossas vontades, ele domina todo o nosso fisiológico. Porque, né, e aí, lógico, tem várias linhas de estudos, mas muitas doenças, elas vêm muito mais através do meu fundo emocional do que do meu fundo fisiológico, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado quanto profissional. Então, eu vejo assim, existe, sim, inúmeras empresas já se posicionando para esse mercado, se posicionando para o que a gente chama mercado do bem-estar, e existe, lógico, que também é um nicho gigantesco de pessoas que ainda continuam voltadas para o estético. Por quê? Porque a mídia é muito forte, né? A gente tem um apelo estético muito forte em todos os aspectos, mas, graças a Deus, eu vejo esse movimento da saúde dentro da atividade física crescendo rápido e, o mais importante, crescendo com qualidade. Assim, vários profissionais, muitos. Você até mesmo, só fazendo uma letra que eu não poderia deixar, que é uma pessoa da tua área, o Xuxa. Olha o conteúdo que o Xuxa está trazendo, não tem nada a ver de treinamento físico, que ele poderia falar com toda a maestria, com tudo que ele já conquistou dentro da área física. Ele é um cara que trabalha o tempo todo onde? Trabalhando no emocional, trabalhando para você conseguir equacionar. E a história, né, que ele conta, que fez ele mudar essa chave, é incrível, né? O cara que tinha tudo, mas não tinha nada, a sensação de um vazio enorme. Então você vê que todas as áreas estão, né, todas as pessoas que conseguem ir
para esse caminho estão obtendo sucesso, porque nós estamos carentes de profissionais, né, nesse caminho, nesse que forneçam esse tipo de conteúdo. Olha, é muito legal, muito bacana, muito... eu tenho algumas assim observações. Por exemplo, quando eu abri essa empresa para mexer, fazer um movimento em relação aos atletas master, por quê? Porque eu vi que é um segmento que mais cresce, até pelos dados do IBGE, que diz que em 2060, eu já acho que a pirâmide já está invertida, né? Mas haverá, olha, acho que são alguma coisa assim entre 24 e 30 segundos nasce uma pessoa de mais de 50 anos. É absurdo a quantidade, o nicho que está se formando e que as pessoas não estão atentas. No entanto, esses atletas são completamente invisíveis. Então, Almir, eu fiz algumas palestras junto a algumas universidades, faculdades de educação física, para mostrar esse nicho. Um nicho incrível. E todos esses alunos, eu atingi mais ou menos uns, não foi muito, foram uns 400, tá? Ficaram espantados, porque eles nunca tinham tido contato com a matéria atleta master. Eles não sabiam do que se tratava. Então, existe, sim, como é que eu posso dizer? Um hífen, assim, no meio de tudo isso. É um limbo, né? Um limbo. Tem um limbo, né? Um vácuo. Que precisa ser preenchido. Olha, então, por exemplo, eu até te indico uma conversa. Eu tenho uma conselheira também do CREF São Paulo. Ela tem uma academia que só atende pessoas acima de 50 anos. O foco dela é aqui no interior, próximo a Campinas. Me fugiu o nome da cidade. Nova Odessa, se eu não me engano, que é a Lu. E o foco dela são pessoas acima de 50 anos. E é um fantástico. Eu acredito muito que vale a pena você conhecê-la, bater um papo, porque isso que você traz de informação é muito rico. E rico e próspero. Porque quando eu digo próspero no sentido de você ter uma oportunidade gigantesca para as pessoas atuarem, próspero também porque você vai estar gerando felicidade para essas pessoas que precisam de cuidados. Acho que a palavra que você usou é cuidado mesmo. Precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Precisa de cuidado, porque são pessoas, né, acredito eu, alguns amadores, outros profissionais, que é como a gente conversou, não é só o físico, que é o emocional também, né? Sim. Eu não sei, eu estou indo aqui agora, eu estou até sendo atrevido, mas que muitos não se prepararam para envelhecer, né? Que a mente é jovem, a mente é super jovem, e que o corpo, né, de certa forma, envelheceu, que é natural, é cronológico isso, mas que a pessoa fala, e agora? Eu quero fazer, mas não consigo mais, né? Alguma coisa nesse caminho, né? E ter que se adaptar a essa realidade. Eu falo isso porque eu estou com 50 anos, tá? E eu olho para minha mente, eu me sinto um menino de 20. Mas só sabe, que Almir, eu tive uns insights assim com esse trabalho, com esse movimento que eu estou desenvolvendo, que são muito interessantes. Por exemplo, quando você tem... eu queria fazer um movimento em relação às universidades para que elas instaurassem matérias relativas aos atletas masters, para que esses futuros profissionais fossem mais bem preparados a trabalhar com eles. Porque, olha, eu vou te dar um exemplo. Nós temos treinadores fantásticos para Master, ok? Porém, veja bem, são ex-atletas que se formaram em educação física,
que começaram a dar aulas para os atletas master, que depende da faixa do esporte. Na natação, por exemplo, é super precoce. 25 anos você já é master. Na corrida é 30, 35. No triatleta é 40, 45. Então, varia. Mas digamos assim que seja uma média de 30, 35 anos. Ok? Esses profissionais, esses treinadores de educação física, que sempre foram atletas, eles começaram a entender melhor a formatação do planejamento, como dar um treinamento específico para o atleta master através da própria experiência. Não foi Sim. algo aprendido numa faculdade. Não, com certeza. Com Você certeza. entende? E a Sim, experiência sim. deles vai até a própria idade deles. Porque eles só podem, como eles não têm nenhum recurso assim de curso específico para isso, porque, veja bem, o mundo master é um mundo enorme. Você tem atletas dos 30 até os 90, os 100, né? Lógico. Logicamente que o treino não pode ser o mesmo. Os movimentos, os problemas são diferenciados. E eu falo isso da educação física, mas pensa assim, ó, um nutricionista. Você acha que o nutricionista ele pode dar a mesma fazer a mesma coisa para um atleta master de 30 que para aquele de 80? Não, só muda tudo. As necessidades são diferentes em todos os aspectos. Então, esse meu movimento foi em função também de despertar as universidades para a necessidade de pesquisas acadêmicas, que elas são muito poucas. Não, praticamente, são realmente, existe uma falha aí grande, sabe? Agora, com esse movimento que está crescendo e tudo mais, então as universidades e os profissionais estão mais engajados nisso, mas ainda a gente engatinha nisso. O que eu vejo, o que eu posso te falar, né, com essa vivência que eu tenho dentro de conselho, como negócio, eu vou falar para você que é fantástico. Como negócio, pensando em instituições, né, que vão trabalhar com esse público, é fantástico. Sabe por quê? Eu vou te dar só uma pequena variável. Uma pessoa, e aí eu não estou falando do Master 30 anos, eu estou falando do Master acima dos 50, 40 anos, acima dos 40. Sim. São pessoas que não estão preocupadas com os equipamentos, são pessoas que estão preocupadas com a sociabilização, com os resultados, mas não é aquela pessoa que quer andar de carro zero, sabe? Não. O carro zero é importante. O que eu quero dizer? Não é aquela pessoa que olha para a sua instalação e fala assim, olha, depois de 5 anos, que é aquela esteira que você pagou 30 mil reais, fala, essa esteira tá velha. Por quê? Porque abriu um concorrente ao lado com uma esteira nova, com um painel diferente, que vai fazer a mesma coisa. Se você subir numa esteira de 30 anos e subir numa esteira hoje, ela vai fazer a mesma função. Você vai apertar um botão e ela vai fazer você andar. Então, quando você pensa em business para esse público, é um público fantástico de se trabalhar. Tá? Isso é algo que até eu, como gestor, já olho para isso. A gente já tem conversado muito dentro da empresa, fala, olha, acredito que a gente possa repensar algumas coisas dos nossos negócios ou até mesmo novos negócios para esse público. Quando eu falo agora como conselheiro do CREF São Paulo, e aí a gente está falando dessa parte que você trouxe das universidades, existe uma complexidade maior. Por quê? Porque não é segredo que eu vou falar, mas as faculdades hoje em dia, elas querem, como qualquer instituição, e eu não estou dizendo que está errado nem que está certo, só estou relatando o fato, elas olham assim, o que a gente precisa de dar de conteúdo para que o MEC aprove esse curso e, consequentemente, essa pessoa precisa ser registrada. Então, essa briga que você coloca, né, essa luta, melhor dizendo, é uma luta que ela tem que chegar numa instância maior, para que o MEC ela obrigue, dentro da grade curricular, ter um trabalho voltado, vamos dizer assim, para que, vamos chamar, para uma pessoa com a faixa etária, e não só a sua, tá? Eu sei que a gente tem que lutar as nossas guerras,
Mas da mesma forma que você tem uma guerra, e as pessoas com deficiências, que também não têm esse mesmo acompanhamento? Né? Eu sei que não dá para abraçar o mundo, eu só estou trazendo para você um exemplo de algo que eu acho necessário. Né? Porque essas pessoas também estão no mundo, merecem serem bem acolhidas, e elas têm que ter pessoas que saibam trabalhar com elas. E hoje é tudo de uma forma teste AB, porque não tem uma base de pesquisa, uma base de conhecimento. Eu tenho um grande amigo, o Thiago Gorgatti, que trabalha com atletas de alto nível também, só que com deficiências. E é o que falam, Mir, a gente vai testando. Aí deu certo, a gente vai aprimorando. E é dessa forma, mas não tem uma base científica forte para que a gente possa. Então, o que eu quero dizer, eu me solidarizo com você e me coloco à sua disposição, até mesmo para que a gente possa levar essa provocação para dentro do conselho. O conselho ele não consegue mudar grade de ensino, tá? Deixando bem claro. Mas a gente consegue abrir portas de diálogos para que a gente possa dialogar. Porque o que você me apresenta, eu, como gestor aqui de empresa, eu falo, cara, é uma oportunidade. Porque se eu tenho, é a minha visão, não sei se eu estou com uma visão correta, se eu tenho uma opção de escolher, de entrar numa faculdade, onde essa faculdade, não pela grade curricular do MEC, mas ela me fornece de uma forma extracurricular a possibilidade de atender uma população que vai crescer cada vez mais no Brasil. As pessoas vão envelhecer cada vez mais e é muito legal o que você falou, sabe, Fabi? Porque a geração dos meus pais, que estão na casa dos 70, 80, essa geração, ela não aprendeu a fazer atividade física. Ela fazia atividade física na roça, ela fazia atividade física braçal no trabalho, mas ela não tinha a prática esportiva como atividade física. Ela não tinha, vou sair para caminhar, vou sair para ir para uma academia. Só que eu sempre chamo isso de uma cultura, sabe? Isso, perfeito, ela não tinha cultura, exato. Agora, a minha geração, a sua geração, a minha geração, que está na casa dos 50, 60, essa geração ela já está vindo. Porque eu já estou quase na casa dos 70, tá bom? Eu estou com 67. Então, mas o que ocorre? Assim, a minha geração, eu afirmo, a minha geração já é uma geração que ela já vem da cultura da atividade física. E aí isso causa um problema para o Estado, porque nós vamos viver mais, isso é inevitável. Então, consequentemente, se nós não tivermos agora, assim como você que está super bem, né? Você está com 67, mas você está super bem, é notório isso na sua fisionomia, lógico que eu te acompanho, eu vejo teus Instagrams, eu vejo as suas atividades, mas isso é proveniente do quê? De uma vida ativa. Sim. Então, é extremamente importante a gente ter profissionais que consigam fazer, porque atividade física, exercício, ele é muito, eu costumo dizer que ele é muito benevolente nesse sentido. Ele não é vingativo. Ele assim, você começou a fazer atividade física com 70 anos, então não vai te servir de nada. Ele não faz isso. Não é verdade. Você está com 80 anos, você nunca fez atividade física, você começou a fazer atividade física correta, ele fala, que bom que você iniciou agora, meu filho, tome aqui os benefícios. Ele não é vingativo. Então, quantas pessoas nós podemos ajudar através do conhecimento que essas universidades podem prestar? Então, eu me coloco à sua disposição, sim, para abrir portas através do conselho, para que a gente possa falar com instituições, com essa provocação que você trouxe, com esses estudos que você tem, e falar, olha, a gente tem essa população, vocês não estão vendo isso, vocês não estão enxergando. Às vezes estão enxergando e não têm interesse, mas às vezes, Fabi, não estão enxergando. Se alguém colocar a luz em cima disso, fala, meu, não é mesmo? Olha só, como que a gente não pensou nisso? E aí a gente consegue Almir, fazer algo tem um outro ponto que eu acho que é interessante, sabe? Que é um ponto assim, um meio que, como é que eu poderia dizer? Não é filosófico, mas é um ponto muito difícil de ser invertido, que seria o conceito de juventude. Toda a nossa sociedade ela foi baseada no conceito da juventude. Ora, o que acontece? Isso causa
própria doença mental, uma fissura dentro de uma visão da realidade. Então, as pessoas se espelham na juventude, porque eu acho que a nossa sociedade ocidental tem uma dificuldade imensa, porque não faz parte da nossa cultura, trazer, desculpa, mas é a verdade, o envelhecimento e a finitude para a nossa realidade. Lógico. Coisa que eu acho que é muito mais trabalhado na cultura oriental, onde a finitude ela é vista com muito mais naturalidade, porque ela faz parte da vida. Sim. Então, o que acontece? Toda a nossa cultura ela é baseada na juventude, isto é, a juventude é o sinônimo da beleza. Então, isso faz com que as pessoas se distanciem do conceito de saúde, porque acabam ficando doentes. Por exemplo, eu conheço jovens juro, de 27, 30 anos, 35 anos, que já estão fazendo lifting, que estão fazendo... Eu nem sei te falar, porque eu não uso nada disso, tá? Não. E o pior... Os mais velhos se espelham naquilo lá e ficam frustrados. Então vão atrás de cirurgia plástica, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e esquecem de tratar o primordial, que é a própria saúde. Então, envelhecer não quer dizer ficar feio. Eu tenho fotos, Almir, eu tenho vontade assim de espalhar no mundo. Eu tenho fotos de atletas master de 60 anos, 70 anos, 58 anos, que você olha e fala assim, não pode ser, não é possível. A massa muscular, o físico da pessoa, são estonteantemente lindos. Então, a gente teria que começar a dar a volta, a mostrar a realidade para a sociedade. Que o caminho inexorável é o envelhecimento, mas ele também pode ser bonito com saúde. O que eu penso em relação a isso, assim, é uma definição muito que eu tenho na minha vida. Envelhecer é inevitável, ficar velho é opcional. Sim. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam velhas, mas não querem envelhecer. Quando você fica velho, você começa a perder a noção do que te faz você estar nesse mundo. Sim. E dentro dessas coisas, é exatamente o que você falou, essa busca por ser jovem. Essa busca por ser jovem... É ilusória. E aí você começa justamente a perder aquilo que é mais precioso, que é fato, a sua saúde. Porque aí você começa... Você falou, diferente da idade, eu conheço pessoas que, pela estética, tomam diversas drogas. Tanto homem como mulher. Para aumentar a massa muscular, para diminuir gordura, para isso. Aí a droga acaba afetando o emocional, aí tem que tomar um antidepressivo, aí fica muito feliz, aí tem que tomar uma vitamina para baixar. Então vira uma loucura, você vira uma bomba relógio e isso te destrói. Então eu penso que realmente essa questão de você não conseguir externar, né, a realidade, como você falou dos orientais, nesse aspecto eu concordo com você, que eles encaram o fim com muito mais naturalidade, como uma passagem. Eu cito isso muito com, se eu não me estou enganado, São Francisco que falava isso, que a morte não é o ponto final, é uma vírgula. Então a gente entende que a morte é o ponto final, muitas pessoas, e não uma vírgula, e com isso tem uma dificuldade muito grande dessa aceitação e joga na estética essa sobrevida que indifere, né? Quando chega o teu momento, você pode estar todo enrugado, todo esticado, você vai embora do mesmo jeito, né? E a forma... não tem a diferença. Então, eu acredito que realmente existem vários pontos, e nestes pontos que você cita, o profissional de educação física ele é essencial, porque ele é um formador de opinião. Né? Então, nós podemos...
uma coisa que eu brigo muito com o profissional de educação física, eu brigo demais. E mais uma vez, alguns vão ficar bravos comigo. Eu não vejo nenhum médico, e aí eu vou citar exemplos, nenhum médico, cirurgião plástico, postando o peitoral dele, postando o bumbum dela. Eu não vejo isso. Eu vejo eles postando artigos científicos, eu vejo postando fotos deles felizes. E o profissional de educação física, a grande maioria, principalmente que está aqui onde nós estamos, na rede social, o que ele mais posta é peitoral, abdômen e bumbum, e coxa agora, né? Então, você vai na contramão disso que a gente está falando. Porque você, que é um formador de opinião, você deixa claro para as pessoas que o importante, ou é muito importante, você ter uma estética bonita. A que custo? Qualquer um. E quando, na verdade, o que é importante é você ser saudável, fisicamente e emocionalmente. E, no meu caso, que eu acredito, espiritualmente também. Quando você consegue ter o balanço, né, entre o teu corpo, o emocional, que eu falo que é a minha alma, o corpo, a alma e o espírito, você começa a viver de forma plena. Você consegue viver melhor. E isso daí é o que a gente tem que levar para a população, é essa mensagem. É a mensagem que eu tento levar a todo momento. E nisso, Fabi, assim, pelo tardar da hora até, é que eu me coloco à sua disposição. Eu te avisei. Não, mas está super agradável. Está super agradável. No meu caso, realmente é só o compromisso que eu tenho aqui com a família. Eu vou ter que fazer isso. Mas senão a gente marca outra e a gente vai bater no papo. Sim. Mas assim, eu me coloco à inteira disposição sua para levar essa provocação ao conselho. Porque isso já é uma realidade nossa lá nas nossas discussões. Mas a gente tem que levar isso mais adiante, né? A gente tem que proporcionar. Amanhã mesmo, por um acaso, eu vou estar o dia todo no primeiro encontro livre de saúde do Conselho. A gente vai estar discutindo esses assuntos de como que a educação física e, consequentemente, o profissional de educação física pode interagir melhor na saúde do ser humano, tanto no municipal, estadual e federal, né? Até lá tem... Então, assim, é algo que me provoca, é algo que vai ao encontro do meu propósito de vida, que é fazer com que mais pessoas se tornem ativas. E aí, como eu te falei, não cabe aqui, mas em um outro momento nós vamos conversar, você vai entender. Eu tive um episódio muito forte, pessoal, que me mostrou o quanto a atividade física na vida é importante. Então, só fazendo um breve resumo, se não fosse atividade física, eu não estaria aqui nesse plano conversando com você. Primeiro, a Deus. E segundo, os médicos todos disseram, olha, se você não tivesse um lastro de atividade física que você possui, você não estaria mais nesse plano. Então, isso tudo tem um porquê, e isso me incentivou mais ainda de levar esses benefícios para outras pessoas. Né? Hoje eu tenho uma menina de 7 anos, tenho um menino de 13, mas se não fosse esse lastro de atividade física, primeiramente a Deus, Nossa Senhora, e segundo a esse lastro, essas crianças hoje estariam órfãos. Almir, então, né? Há coisa de 20 dias eu fiz uma live com uma mulher que tem 54 anos e eu perguntei para ela qual será o tema. Eu já havia lido alguma coisa sobre ela que apareceu no jornal e eu entrei em contato com ela porque eu achei assim, fantástico. São coisas que têm que ser faladas, né? O tema escolhido dela foi: o esporte salvou minha vida. Olha isso. É exato. Sabe? É fantástico. É fantástico. Então, arrepia. É isso. Então, Fabi, eu estou à sua disposição. Tá? Ai, obrigada, a gente faz muitos movimentos, assim, é super corrido, faço com muito amor, eu tenho uma paixão por tudo que a gente é envolvido, né? E assim, conta comigo nesse teu movimento, o que eu puder amplificar essa tua voz, eu vou amplificar. As portas que eu puder abrir para você, eu me coloco à disposição. Eu adoraria poder fazer, interagir, do mesma maneira que eu interagi aqui com você, interagir com professores de educação física, com as academias, talvez, eu não digo assim fazer palestra, mas fazer uma troca, né? Lógico,
de impressões, de ideias, enfim, tem tanta coisa a ser dita e a ser feita que eu acho que eu vou acabar se eu viver até lá os 98, eu ainda vou estar. Não, com certeza vai. Dentro da linha que você falou, eu também, de um tempo para cá, eu falo assim, eu não estou comemorando mais um ano de vida, eu comemoro menos um ano de vida. Isso! E, consequentemente, o porquê? Porque eu tenho uma noção da afinidade, como você falou. Né? Eu estou com 50, então eu quero viver até os 100, é óbvio, mas na melhor das hipóteses eu já cheguei na metade, então é melhor eu aproveitar mais essas outras 50. Não, e olha que eu aproveitei. Tem outra coisa super importante, que não é a importância maior, não é viver muito, é viver muito com qualidade de vida. Porque o que adianta você chegar aos 95 e desde os 65 você está numa cadeira de rodas? Ou tomando remédio, né? Exato. É isso. A gente tem que diminuir o estágio de, digamos assim, de dependência. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você e falou tudo. Isso, e a gente, o que a gente tem que fazer? Atividade física. Tem que fazer atividade física. E, se possível, diariamente. Exato. Porque é uma cadeira de poupança. Exato. Mesmo ela não sendo vingativa, é muito melhor quando você começa a poupar antes. É isso. Almir, amei, muito obrigada. Que bom. Eu também adorei. Não conseguimos, assim, fechar todo o cerco, mas a gente vai ter oportunidade. Se você me permitir, eu vou tomar a liberdade de te convidar novamente para a gente acabar de... Sim, explorar. Não fugir. Isso, né? Não fugir. Não fugir do mesmo, né? Então, é um mundo, né? É um mundo, realmente. É um mundo. É um mundo. E interessante, né? Então, lógico, quando você estiver disponível e tal, eu gostaria de ter a parte 2. Fechado. A gente vai planejando isso daí e dentro de breve a gente está junto de novo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Como você falou, tempo não passa, lhe voa aqui. Né? Já estamos 1h30 conversando. E tinha assunto para mais 1h30, viu? Muito obrigada, viu, Almir? Obrigado você, Fabi. Obrigado que estiveram assistindo e participando aqui do nosso papo. Muito agradecida. E com certeza teremos a parte 2. Então tá bom, Fabi. Fica com Deus, viu? Você Até também. mais. Tchau, querido. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.